Conhece esse som? Esse é o som. Esquenta Conferência Level Up. 14 de novembro, às 22 horas no Campus Cabana. Adquira seu convite. Terceira imersão 12 horas, rendidas aos pés de Jesus, e será realizada no Centro Regional de Eventos para mais de 10 mil mulheres. 26 de novembro, a partir das 9 da manhã. Cláudio Duarte, Ana Nóbrega, Ângela Cirino, Geisa Pontes, Camila Barros, Lília Levar, Nani Alencar, Mila Gomes. 12 horas, aos pés de Jesus. Terceira imersão 12 horas. Sexta-feira, sextou, hein? Sextou aqui no programa Experimenta e é claro, você mais uma semana junto com a gente durante todos esses dias, programas tão especiais, né? Coisas tão boas, tantas coisas abençoadas a gente viveu por aqui e a gente hoje então começa o nosso final de semana. Para você que acompanha o programa, bom dia, sextou! É, gente, muito bom dia! E hoje, hein, testemunho lindo que você vai acompanhar aqui no programa Experimenta. Prepara o lenço, prepara a toalha de banho pra você enxugar as lágrimas, porque vai ser lindo demais o que você vai ouvir aqui. Você que tem um familiar teu que tá nas drogas, você tem um familiar teu que tá vivendo uma situação complicada, de abandono, né, de abuso, sabe? Gente que tá desacreditada. Eu quero pedir pra você agora mandar o link do programa, falar pra ligar aqui no SBT, porque o testemunho que você vai ouvir vai edificar a tua fé e Deus pode fazer tudo novo. É só você acreditar. Então, manda pra todo mundo aí que tá online, manda o aviãozinho, manda pra todo mundo que tá aí no Facebook, compartilha, porque o testemunho de hoje vai te emocionar. E a gente vai começando de música. Vambora, vamos começar de música boa, afinal de contas é sexta-feira. Lembrando você que final de semana tá começando, domingão tem culto na Cabana, 10 da manhã, 18 horas, e não só na Cabana, mas em toda igreja que se prega o amor de Jesus. Já aproveita que é sexta-feira e já determina aí no teu coração que esse final de semana você vai pra igreja, combinado ou não? Lá na Cabana ou numa igreja próximo da tua casa, numa igreja que prega o amor de Jesus, deixa certo isso já, pra você não ser roubado. Pedimos, venha o reino do Senhor, este é nosso clamor. Senhor, não iremos nos
MDC dessa sexta-feira está em Ezequiel 37:4, que diz assim: então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Um vale de ossos secos. Algo que você olha e não vê esperança, não vê chance, oportunidade, apenas destruição. Talvez sua vida está assim. Você olha e fala assim, daqui não sai mais nada. Aqui é só morte, é só destruição. Você olha, porque ossos secos é o que significa. E tem muita gente assim. Ossos secos. Teu coração secou. Tua vida está seca. E a palavra fala aqui, olha, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Farei com que o Espírito entre em vocês e vocês terão vida. Eu declaro agora, ossos secos, vida seca, coração seco, alma seca, mente seca. Você sabe o que está seco dentro de você, que secou. Ouça a palavra do Senhor. Farei com que o meu Espírito entre em vocês. Recebe o Espírito de Deus agora. E a palavra fala aqui, e vocês terão vida. Em nome de Jesus, o Espírito entra em vocês e vocês recebem vida. Receba vida no teu interior, receba vida na tua alma, no teu coração, receba vida, volte a viver, volte a sonhar. Em nome de Jesus, é essa a palavra que eu declaro sobre o teu coração nessa manhã. E tem a ver com o testemunho de hoje. Porque quando o Espírito entra, a vida volta. E que a vida possa voltar dentro de você, MDC. Meu Deus, presença de Deus aqui nessa manhã. E nós vamos saber agora quem é a ganhadora dessa semana, de hoje, dessa sexta-feira. Parará, Lúcia! Bom dia, pastor e pastora. Essa imersão, tenho certeza que vai mudar a minha vida, porque estou ansiosa. Lúcia, você acaba de ganhar, minha querida, uma camiseta como essa aqui. E o convite para nossa imersão dia 26 de novembro. Vai ser demais, não vai? E agora, gente, nós vamos ficar muito bem informados e eu volto. E nós voltamos com o testemunho dessa sexta-feira. Não sai daí. Bom dia, pessoal do estúdio, uma ótima sexta-feira para vocês. Vamos começar as notícias do Time News. Produção de lixo eletrônico cria desafio ambiental em Rio Preto. Rio Preto recolhe cerca de 3 toneladas de lixo por mês, lixo eletrônico, mas tem o potencial para arrecadar o dobro, se não fosse a falta de informação dos moradores sobre a localização dos pontos de coleta. São classificados como lixo eletrônico celulares, tablets, computadores, aparelhos de TV, lavadoras
lavadoras de roupas e de louça, geladeiras e todos os tipos de eletrodomésticos que são descartados. Em uma entrevista feita com um biólogo, ele diz que as pessoas não têm consciência do dano que pode causar no meio ambiente ao descartar de forma irregular esses produtos, porque os produtos com mercúrio caem na terra e pode contaminar o lençol freático, ou seja, a água que a gente bebe. Lá no meu prédio onde eu moro, né, existem tambores específicos para depositar esses resíduos. Então você que está acompanhando a gente, que você tenha consciência, né, do descarte desse tipo de lixo. Para finalizar o Time News dessa sexta-feira, uma proposta prevê aluguel social para a população de rua em Rio Preto. A partir do próximo ano, está em estudo na Secretaria de Assistência Social um projeto que pretende oferecer 30 vagas de um programa que tem o nome Moradia Primeiro para pessoas em situação de rua em Rio Preto. Trata-se de uma política pública de custeio de aluguel implantado na França, que tem apresentado os bons resultados positivos na promoção da dignidade e autonomia financeira de homens, mulheres e famílias sem teto. Esse projeto nos lembra muito a favela Marte, né, aqui em Rio Preto, que está sendo um espelho para todo o Brasil, né, onde eles derrubaram toda a favela e vai construir uma favela com casas populares, com internet e toda, vamos dizer assim, uma favela digital, né, que está recebendo o nome. O Time News fica por aqui, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana a todos. Gente, seguindo aqui o nosso programa de sexta-feira, hoje não é um testemunho só. Testemunho é você contar algo que aconteceu ali, um testemunho. Hoje é uma história de vida, hoje é uma história de superação, hoje é uma história de recomeço. Hoje é uma história daquelas que você olha e tem uma certeza. Só Jesus pode fazer. Meu Deus, é lindo demais o que Deus tem feito, o que Deus já fez, o que Deus vai fazer. E nós estamos aqui com muita alegria, aguardávamos por esse dia, para que ela pudesse estar aqui contando esse milagre. Bom dia, querida. Bom dia, paz, irmãos. E aí, Ana? Pode chamar Diana Carol, Diana... Do jeito que vocês preferirem. Chama Diana, então, certo? Que história de vida, hein, Ana? Muito. Bem... Eu quero só começar te fazendo... Mexe bastante, até não, só de lembrar já dá pra mexer bastante. Então, eu quero começar pelo final te fazendo uma pergunta. O que é Jesus pra você hoje? Tudo. Sem ele eu não sou nada. Ele é real? Muito. Existe mesmo? Não existe. Sem sombra de dúvida. Vamos contar pra ela. Vamos... Eu não sei por onde começar, verdade? Gente, olha bem pra essa... Olha, Cam, você não acredita. Dá um close aqui nela. Você não acredita. Dá um close aqui nela. E olhar pra você, imaginar o que você já viveu. Olha lá naquela câmera branca. Olha lá naquela câmera branca. Lá na branca, né? Na 3. Dá uma olhada aqui, ó. Olha essa mulher de Deus. Olha, aproxima, gente. Mostra o olho azul dela. Mostra o olho verde e azul. Tem hora que tá verde, tem hora que tá azul. Ó, metida ainda. Você não imagina o que ela já passou. Agora acho que a gente pode começar. Agora sim. Vamos lá, Ana. Vamos contar essa história de superação e de milagre. Hoje tão bonito ver você aqui, teus filhos ali na recepção, te aguardando, uma família tão bonita, mas não era bem assim, né? Não. Me conta do começo. Não, eu vim de uma infância bem traumático, né? Não hoje, que Deus me livrou disso, né? Desses traumas, dessas situações que nos faz chorar, que nos faz, né, achar que nunca tem uma saída. Para começar, eu fui abandonada com 3 anos, 4 anos, abandonada não, né? A minha mãe me deixou com a família do meu pai, porque eu não tinha condições de me criar, então ela foi tentar melhorar a vida para depois vir me buscar. Só que não foi bem essas palavras que eu cresci ouvindo em relação da minha mãe, né? Eu cresci ouvindo que minha mãe tinha me abandonado, cresci falando que minha mãe não me queria. Essa família que ficou com você... É a parte do meu pai. Te falavam isso? Falavam isso, que minha mãe me abandonou, que minha mãe me largou por causa de macho. Enfim, então eu cresci já ouvindo isso. Com a revolta. Né? E por outro lado, uma família que era para me acolher, uma família que era para me cuidar, né? Afinal de contas, ela me deixou com eles confiando, né? Porque quando você deixa o filho com alguém, você passa a confiar naquela pessoa.
E dali eu sofri abusos sexuais, eu sofri abusos psicológicos. Esses abusos na época por quem, Ana? Por um tio meu. Tio? Por um tio irmão do meu pai. E assim, a maioria da família que moravam na casa tinha ciência dessa situação, só que todos tinham medo dele, né? Tenham até hoje. Eles têm até hoje. Você tá falando isso, Ana. A gente tem pensado tanto nisso, tanta criança. Tem. Tanto adolescente que tem E o duro que não é só o abuso sexual, né? Tem um abuso psicológico. Eu acho que eles são pior do que os sexuais. Pior. Porque eu vou falar pro senhor. Anos? Eu tinha, o abuso sexual foi dos 5 até os 15, que com 15 anos eu decidi sair de casa porque eu não aguentava mais aquela situação. Com 5 anos te abusava? Com 5 anos. Não foi um estupro, né? Era um abuso. Sim, fazer passar a mão, isso, essas coisas. Que é muito pior. Assistir filme pornô, enfim, esses tipos de coisas. Meu Deus do céu. E até minha avó uma vez pegou, minha avó já é falecida, e quando ela pegou, ela foi querer, né, defender, só que aí ela apanhou. Então ele era tipo um monstro ali, todo mundo tinha medo. Todo mundo, até hoje é assim, bispo, até hoje é assim, porque uns tempos pra cá aconteceu um episódio no velório, eu tive que ir na delegacia, eu tive que prestar boletim, tive que pedir medida protetiva, entendeu? Então, tipo assim, até hoje é assim, né? Até hoje essa família persegue, até hoje a família... Só que assim, eles vivem no canto dele e eu no meu. Hoje nada disso me fere. Amém. Hoje eu falo pro senhor que, assim, eu falo numa tranquilidade, né? Às vezes eu posso até me emocionar aqui, mas não pelo fato de ter acontecido, mas pela emoção de ver o que Deus fez na minha vida. Amém. Não pelo que eu passei, entendeu? Mas a transformação que ele fez. Porque eu tava numa situação, depois disso daí, que eu achei que eu não ia nunca mais ser alguém na vida, entendeu? Ah, meu Deus. Eu achei que eu nunca ia conseguir, pelo menos, ter a capacidade de cuidar dos meus filhos. E sabe o que, assim, é revoltante? Que a culpa não era tua, né? Eu não pedi pra Tipo nascer. assim, de repente você fala assim, eu acho que nunca vou ser alguém, mas como é que você acha que fica a cabeça de uma pessoa que dos 5 anos de idade é abusada, é violentada, não só, como ela bem falou aqui, não é só o abuso sexual, quer dizer, como se fosse só, né? Que já é uma coisa horrível, mas a pressão que isso traz. Aí com 15 anos você sai de casa. Com 15 anos eu comecei... Eu apanhava, acordava apanhando, eu era obrigada a fazer serviços de casa, enfim. Aí com 15 anos eu não aguentava mais a situação. Porque teve uma festa, eu não sei por qual motivo, o meu pai não me reconhecia como filho. No entanto, que ele vinha ser registrada com 30 anos. Que ele veio me registrar, mas ele veio me registrar com a intenção de pegar meu filho Davi. Só que aí ele também não conseguiu. Porque o que Deus me deu, ninguém toma. Amém. Então, tipo assim, eu saí de casa, eu jogava bola. Eu joguei bola junto com a Marta no campão da Secap. Verdade? A Marta, a melhor do mundo? Joguei junto com as meninas ali. Uau. Cheguei a ser chamada ali pra fazer um teste, mas minha família com preconceitos, né? Eu já era homossexual nessa época. Com 10 anos eu comecei a ficar com mulheres. Depois eu comecei a jogar. Porque era tudo disfuncional, né? Eu não tinha uma rotina, bispo. Não tinha referência de nada. Eu não tinha uma rotina. Eu chegava na escola com marcas de agressões. Eu fui tirada da escola com medo das pessoas, de eu contar para as pessoas na escola, porque você querendo ou não, você acabou contando para um amigo. Eu fui tirada na 5ª série, me tiraram da escola. Então, tipo assim, eu voltei a estudar esse ano, terminei o 8º ano esse ano. É muito lindo. Graças a Deus. É muito lindo, gente. Depois de 20 anos, né? Então, assim, com 15 anos eu saí de casa, morei na rua dos 15 até os 18, quase 18 anos. Morei debaixo do pontilhão ali da biblioteca municipal, junto com os usuários de droga, mas até então eu não conhecia droga. Eu só era alcoólatra, só. No momento era só alcoólatra. E assim, era uma forma que eu tinha de escape, né, o álcool. Porque eu não tinha nada ali. Muita dor, né? Muita Eu não coisa. tinha nada, eu não tinha uma casa, eu não tinha uma mãe, eu não tinha um pai. Eu não tinha uma família, a família que eu tinha era tudo de mentira, sabe? Te abusava, fazia Então, tipo mal assim... eu tinha 2 tias, né, que cuidou de mim enquanto estava viva, né, que foi minha tia Sueli, que me ajudou a cuidar do meu filho mais velho de 15 anos, e a minha afinada tia Roseli, que é minha madrinha, que foi na onde a minha mãe realmente me deixou. Só que
conflitos dela com o marido, ela acabou indo embora, me deixou com a parte, né, com meu pai, com a minha avó, e aconteceu o que aconteceu. Mas depois de grande, ela me ajudou muito. Ela não ligava se eu tava com droga, se eu não tava, o que eu era, o que eu deixava de Amava ser. Ela cuidava de mim e brigava por mim. Entendeu? Essas duas. Então foi duas pessoas da minha família de sangue que assim, foram tudo pra mim. Que olharam pra mim diferente, entendeu? Eles iam na rua, minha tia Sueli, ela ia na rua atrás de mim pra me levar comida. Mas eu com medo deles, brigar com ela, não ia. Porque eu conhecia a família que eu tinha. Entendeu? O marido dela corria na rua para me levar um prato de comida, eu dormia em bar, eu dormia em arquibancada de campo, eu dormia em mesa de sinuca, qualquer cantinho que desse para dormir, eu dormia. E eu vou falar uma coisa para você, bispo. Na rua, eu tive mais segurança do que dentro de casa. Com certeza. Por isso que você já contou. Ah, mas você morou na rua, você não foi abusado? Não. Eu nunca tive problemas na rua. Pelo contrário, na rua eu aprendi a ser o que eu sou hoje. Agora, tão forte, né? De repente, gente que tá em casa, assistindo um programa que abusa de alguém. Tipo assim, olha o que você pode estar gerando numa criança, num adolescente, na tua casa aí. Pensou, gente, casa que é para ser um lugar de proteção, casa que é para ser um lugar de refúgio. De repente, por você deixar o diabo conduzir tua vida, entrar na tua vida e abusar alguém. Aí, até 18 anos... A gente dói na gente. Dói, essa é a palavra. 18 anos, então você não usava droga ainda? Não, mas eu não usava droga. Mas foi inevitável, aí você não, começou... Eu não usei droga, não usava droga. Eu bebia muito, né? Bebia muita pinga com groselha. Eu não levantava da cama assim, pro lado do lado. Pra tirar dor, pra aliviar? Não sei, bispo, não sei te explicar se era por causa disso. É assim, com 10 anos me colocaram um cigarro na boca, uma prima minha. Você entendeu? Então... Era tudo pra marcar a tua vida por destruição mesmo. Então, tipo assim, a minha família, eu cresci num mundo, era tudo umbanda, sabe? Então, tipo assim, eu presenciava trabalhos, eu presenciava... Então, tipo, eu vivi nesse mundo obscuro, né? Não nada contra a religião, nada... A opção deles é a opção deles, né? Mas assim... Eu antigamente também, né? Eu também muitas vezes corri por esse lado, né? Por ajuda... Corri para esse lado, quando eu me afastei da igreja. Quando que a droga entrou na tua vida? A droga ela entrou assim, bispo. Com 17 anos, eu conheci a minha mãe. Com 17 anos, eu conheci a minha mãe. E assim, ia ter vergonhoso que eu vou falar aqui, mas eu abominava crente. É lindo isso. Eu tinha um ódio de crente. Eu tinha um ódio de Deus. Ai, eu peço perdão para ele todos os dias por isso. Porque eu não imaginava o amor que ele sentia por mim. Porque hoje eu vejo que cada vírgula da minha vida e cada ponto, ele teve um cuidado. Ele teve Porque eu vi pessoas sendo assassinadas do meu lado e não aconteceu nada comigo, sabe? Muito livramento. Então hoje eu vejo isso. E aí eu paro e penso, eu falo, gente, como que eu pude ter ódio, abominar uma pessoa? Algo que só cuidou de mim. Mas por causa do que você vivia? Então, tipo assim, dentro de casa eu só fui abusada, eu não fui estrupada. Tá, ele já deu uma cuidadinha ali, né? Fez o que ele pôde fazer. Eu creio que, assim, tudo o que aconteceu foi por algum propósito. Então, mas por que Deus permitiu? Às Talvez vezes eu só faço. Pra alguém que tá em casa às vezes eu faço, em algumas situações hoje eu faço essa pergunta, mas aí eu lembro do que eu já passei e onde eu tô hoje. Eu falo, se tá acontecendo é porque algum propósito tem daqui 10 anos. Você vai ver o que tem de gente assistindo esse programa hoje. Amém. Tá vendo tua história, esse é o meu intuito. Vai entrar em contato com você. Esse é o meu intuito. Esse é o meu intuito mesmo, é poder propagar o que Deus é. Propagar o que Jesus fez na minha vida. Entendeu? Amém. Porque outro nenhum faz. Outro nenhum faz. Pessoas aproximam de você por interesse, pessoas aproximam de você por aquilo que você tem para oferecer. Jesus não, Deus não. Ele me resgatou. Ontem eu estava aflita em casa, né? Com medo, com uma insegurança. Aí eu fui procurar na Bíblia, saiu Jeremias 1. Aí eu falei assim, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Então, tipo assim, ali fala, né, que dentro do ventre da minha mãe eu já fui escolhida. Não tem por que eu temer, né? Não tem por que eu
ficar com medo? Se até aqui ele me ajudou, se até aqui ele me estendeu a mão, se até aqui ele me cuidou, ele me protegeu nas asas dele, por que eu vou ter medo pra vir aqui falar dele, sabe? É uma coisa que a gente perde pra Deus, ele vem, né? É igual nos cultos não tem como. Não, você no culto é demais. Você chega ali, você já entra ali, você já sente. Né? Eu falei que eu ia embora, né? Sim. Mas me deu uma dor de deixar a cabana. Eu só vou quando o senhor montar uma cabana lá no litoral. Aí eu vou. Então, tipo assim, a droga, ela foi assim. Eu conheci. Você montar uma cabana lá também, Mas né? pastora. Por que não? Amém. É boa, amor. Se for da vontade de Deus. Minha filha. Se for da vontade de Deus, eu tô embarcando. Então, E aí, a questão entrou as drogas, você com 18? com 21. Com Antes 21. dos 21. Aí você conheceu sua mãe. A sua mãe era cristã quando Era, então. A minha entendi. mãe, ela era cristã, ela participava, ela era professora da escolinha dominical. Ixi, ó Deus aí, ó Deus aí. Ela adora essa área da igreja. Ela fica louca que eu filme. Às vezes eu tô lá filmando, ela fica Ela doida. foi atrás de você ou você foi atrás dela? Ela foi atrás de mim. Olha pro senhor Que daí ver. ela se converteu e aí veio Não, atrás da filha. ela já tava convertida, eu acho que um tempo. Na verdade, ela disse pra mim que logo assim que ela foi embora, que ela se estabilizou, ela tentou ir atrás de mim, mas não teve resultados bons. Quem atendeu o telefone mentiu pra ela, falou que eu tinha ido embora pra Paraná, porque ela veio e tentou vir atrás de mim, né? Mas antigamente não era igual hoje, né? Não, Porque você não tinha acesso. um WhatsApp, uma rede social. Não tinha não como. tem. Então antigamente era aqueles telefones de que você ficar girando. É, isso né? aí. E o que você falar do outro lado, tá falado, né? Hoje Não não tinha acesso, gente. não tinha o acesso que é hoje, né? A facilidade da outra. Todo dia eu converso com meu filho de 15 anos que mora com ela. Então, antigamente não tinha isso, né? Deu com ela. Então, ela contou. Com 17 anos, eu fui conhecer ela. Eu tinha ido visitar essa minha avó que faleceu, que toda quarta-feira eu ia, né? E eu parecia um homem, bispo. Eu tinha cortado o cabelo, né? E bem curtinho, assim, igual o seu. E eu fui na minha avó e, de repente, o telefone tocou na casa dela. Eu tava pra sair já. Aí minha avó falou assim, ó, vem aqui o telefone pra você. Aí eu falei, mas pra mim? É, sua mãe. Eu peguei esse cara no sofá, assim. Eu falei, como assim? Minha mãe tá morta. Diante de tudo que falaram pra mim, minha mãe tá... Eu até peço perdão pra ela. E, assim, pra mim tava morta, sabe? Diante, pô, minha mãe abandonou por causa de homem, por causa disso, por causa daquilo, porque não gosta de mim, porque... Cresci pensando, por que não me abortou então, né? Era o pensamento que eu tinha. Pra me jogar aqui, viver o que eu tô vivendo, era melhor não ter metido, né? E aí conversei com ela, e eu tava muito nervosa, ela chorou no telefone, me pediu perdão. E como eu sou uma pessoa que não sou de guardar ódio, não sou de guardar mágoa, eu não tenho ódio das pessoas que me fizeram mal. Por isso que Deus tá fazendo Eu não obra tenho na tua vida. ódio do meu tio que me abusou. Eu, assim, sabe? Antigamente eu não entendia, hoje eu entendo. Mas o ódio, que mesmo assim eu continuei conversando com ele. Sabe, as pessoas, mas então ele não te abusou, porque eu falei assim, cada um é cada um. Sabe, ele deve ter tido os problemas dele pra me abusar. E Que Deus tem misericórdia, né? Eu tenho, que Deus tem, Ele tem. Quando a gente se arrepende de coração, Ele perdoa, então... Né? E eu conheci a minha mãe. E quando eu, né, peguei, a gente ficou conversando, trocando ligações, a gente ficava, antigamente era orelhão. Ela ficava no orelhão lá e eu tinha telefone em casa, a gente ficava madrugadas, né? A gente gastou uma nota com o telefone naquela época. De ficha, Não era cartão, era ficha ainda. A gente gastou uma nota com isso, né? Tanto ela quanto eu. E, né, fui conhecer ela, falei assim, vou conhecer, né? Vou conhecer a praia e vou juntar o útil com o agradável, né? E desde pequenininha eu sempre tive um sonho muito grande de conhecer Praia Grande. Eu não sabia o porquê. Eu nunca ouvi falar na Praia Grande. E você não sabia que sua mãe morava lá? Não sabia que minha mãe morava lá. Uma vez a gente foi pra Bertioga e eu falei, eu quero ir pra Praia Grande. Eu era pequenininha, mas então, tipo... A minha família sabia onde ela estava. São os mistérios, né, de Deus. Mistérios aí, de Deus. Né? Aí foi assim, foi onde Deus começou a trabalhar, bispo. Eu já era lésbica nessa época, eu comecei a ficar com mulher aos 10 anos de idade. Eu era casada com uma menina, ela tinha duas filhas. Na verdade, essa menina era casada com um homem. Eu cismei que eu ia ficar com ele, fiquei com ela, que eu era desse jeito. Então, tipo assim, se eu cismo que eu vou fazer uma coisa hoje, eu vou e faço.
Porque se eu era assim no pecado, eu vou ser assim na bênção. Uau. E fui lá conhecer minha mãe, ela foi junto. A hora que eu fiquei meio tímida, né, de homem, né, pra lá. E eu fui de menininha, né, de mulher. A gente falava assim, nessa época. Aí a gente se conheceu lá, já foi me buscar no terminal. E na casa dela eu me transformei, né. Coloquei o boné, a bermuda, a camiseta. Aí minha mãe se deparou com aquilo, mas ela já sabia que eu já vinha jogando indiretas pra ela no telefone. Mas ela também. Aí eu falei, putz, minha mãe evangélica, não podia ser, né? E ela era super homofóbica. Eu era cristofóbica e ela homofóbica. E a gente brigava muito, bispo, muito. Muito, até teve um dia que aí eu vim embora, depois eu voltei. E ela ouvia muito Diante do Trono. E a voz dela é igualzinha da Ana Paula Valadão, quando ela canta. E teve uma música, Preciso de Ti. E aquilo entrou. E quando aquela música entrou, eu falei assim, por que eu passei tudo isso? Né? Porque se você for pegar bem a letra da música, você querendo ou não, ela mexe com você. Muito. Ela penetra dentro de você e assim, então dali começou o mistério de Deus na minha vida. Entender assim, eu preciso de ti, Deus. Entendeu? Só que mesmo assim com algumas eu relutei muito pra isso, entendeu? Pra entender, pra aceitar. E tinha muita coisa envolvida, muito comprometimento espiritual, Tinha. né? Pecado, ação, dor. Sim. Eu amava aquele pecado. Sim. Eu não vivia sem aquilo. É isso aí. E com 18 anos eu trabalhava num lanche. E eu tinha brigado com essa minha mulher, porque ainda declarei pra minha mãe, que minha mãe foi falar pra mim da passagem de Sodoma e Gomorra. Né? Querer mostrar pra mim o pecado, porque assim, ela fala e gosta de mostrar. Sim. E eu falava, tá pra nascer esse Deus teu que vai fazer eu deixar de ser lésbica. A maior burrada que eu fiz na minha vida. Burrada não, né? Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi onde eu falei, então peraí que eu vou mostrar quem sou eu. E quando eu voltei pra casa, minha mulher já não estava em casa, minha mulher tinha ido embora com um homem, tinha me deixado. E eu caí em depressão, eu fui no meu serviço na época, eu trabalhava num lanche, eu falei que eu não ia trabalhar. E esse meu patrão, ele fez uma vitamina, uma batida de morango com leite condensado, pra me tomar, pra me acalmar, pra gente conversar, tudo. Só que aí, eu não sei o que aconteceu. Não sei te dizer. No outro dia eu amanheci no corredor da minha casa, com alguns sinais, eu era virgem nessa época, com alguns sinais vitais de estupro. Te deram aqueles bolos de Cinderela, aquelas coisas. E engravidei desse meu filho mais velho. Foi uma gravidez bem frustrante, né, porque... Até a maneira, né, como foi. Eu não sabia o que era, o que tinha acontecido, porque eu fui fazer o exame, foi um sapatão, né, um homem praticamente, fazer um exame de gravidez, né, aí no médico falou, mas como assim? Eu falei assim, eu também não sei te dizer, doutor, porque eu não gosto disso. E foi aonde eu engravidei e eu não aceitava essa gravidez, mas eu também não tinha coragem de abortar, porque eu pensava, criança não tem culpa. E tudo que você já tinha vivido. Aí eu falei, eu vou colocar uma criança no diferente. mundo para passar as mesmas coisas que eu passei. Só que Deus foi muito maravilhoso e fez completamente diferente. Deus deu a segunda chance para minha mãe, né, de fazer pelo meu filho aquilo que ela não fez para mim. E ela fez o papel dela com muita excelência, com a dádiva de Deus, com muita bênção. Meu filho tem 15 anos hoje. Ele é um menino espetacular, maravilhoso, super educado, super gentil, super carinhoso, completamente diferente daquela Ana Carolina, sabe, com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade eu tava pra rua, bebendo, enchendo a cara, fazendo trapaças, pegando uma mulher aqui, pegando outra mulher ali, sabe? Eu olho pra ele e falo, gente, que futuro que esse menino não vai ter, né? Com a educação que ele teve, com o amor que ele teve. Então, tipo assim, por um lado eu não me arrependo de ter deixado ele lá. Quando que foi que você olhou para Jesus, igual você falou desse preciso de ti? A gente vê hoje a tua vida prega por si só. Ai, todo mundo tá. Eu acho que todo mundo em casa
tá como nós estamos aqui. Ai, eu tô um pouquinho nervosa, viu? Não fica, nós estamos batendo um papo Não, aqui. eu tô nervosa assim porque eu lembro, né? E eu falo, por que eu demorei tanto pra aceitar Cristo, né? Minha vida podia ter sido tão mais fácil. Podia ter tido menos dores. A gente tem ouvido isso de tanta gente, né, amor? Se eu tivesse Gente, falando, aceitado por que Jesus não antes, quando né? eu tive a oportunidade, né? Eu relutei muito nessa questão, bispo. Eu escutei o louvor, eu escutava minha mãe cantar, eu escutava minha mãe pregar, e às vezes ela me arrastava para a igreja, né, na batista dela, lá onde ela ia. E então eu ia, mas eu ficava lá no fundinho, quietinho, escondidinha, para ninguém me ver. E olhava um lado, aleluia, glória a Deus, olhava, mas esse povo é tudo louco, esse povo é tudo doido, é pra que ficar gritando desse jeito, né? Imagina, Ó, né? quem fala, né? A que mais grita na igreja Falei, por que hoje. ficar gritando desse jeito? Aí eu saía lá fora, ia fumar um cigarro, voltava. Aí foi, mas o pastor Jaime, ele foi um pai também, né? Não só pra minha mãe, mas pra mim também. Ele com o jeitinho dele, né? É amável, carinhoso, nunca me viu na vida, sempre me tratou bem, sempre me acolheu bem. Então, tipo, eu comecei a sentir algo diferente, né? Aí eu queria agradar a minha mãe, mas eu não queria dar o braço a torcer, que eu queria aceitar Jesus, né? Então eu falei assim, bom, eu vou aceitar Jesus, vou agradar a minha mãe. Mas na verdade, eu acho que era Deus já trabalhando dentro de mim, né? Eu não queria, eu era uma pessoa que eu não admitia. Em relação de sentimentos, eu não era muito de admitir. Ó, eu gosto de você, né? Eu sempre fui Criou uma uma pessoa defesa muito já, fria né? em relação a isso. Porque até então eu esperava meu pai dormir pra mim ir lá fazer carinho no pé, fazer massagem no pé dele quando ele tinha 4 anos. Porque eu tinha medo da reação quando se eu pedisse um abraço, se eu quisesse um abraço. Eu era fascinada pelo meu pai. Eu era vidrada no meu pai de uma tal forma, não sei porquê. E eu aceitei Jesus. Daí pra cá, bispo, minha vida virou do avesso. Literalmente. Muitas pessoas falam, depois que eu conheci Cristo, depois que eu me converti, a minha vida dificultou, a minha vida ficou difícil. Não, é normal. É preciso Deus fazer joga isso. luz, né? É preciso fazer isso, porque Ele precisa te limpar. E limpar dói. Restaurar dói, curar dói. Tirar as coisas de dentro, aquilo que ele não vai entrar dentro de você e habitar dentro de você se você não é uma casa adequada para ele. Limpa, né? Não tem, então ele vai limpar. Antes dele habitar dentro, eu entendo isso hoje, antes dele habitar dentro de mim, ele teve que tirar muita sujeira. Era muita sujeira. Era sujeira de droga, sujeira de cigarro, de vícios, de homossexual, de palavrões. Eu era escandalosa. Onde eu passava, você olhava de feio pra mim, eu ia lá tirar satisfação. Eu brigava, eu era uma pessoa muito briguenta, muito briguenta. Hoje eu resolvo as coisas diferentes. Com o joelho no chão, e se é direito meu, eu vou na justiça. Acabou, eu não brigo, eu não bato boca, eu não faço escândalo, estão me cutucando, continua cutucando, estão perdendo o seu tempo. Porque eu vou no joelho e vou na justiça. É essa forma que eu resolvo hoje. Se eu tivesse tomado essa atitude lá atrás, eu acho que eu tinha evitado muito constrangimento e muitos problemas para minha vida. Então ele limpou, ele me restaurou. E com 21 anos de idade, através de uma namorada minha, eu conheci o crack. Eu já não estava mais bebendo. Quando eu aceitei Jesus, eu parei de beber. Eu bebi na gravidez do meu filho, porque eu tentava um aborto espontâneo, mas meu filho nasceu feito um touro. E então eu Conheceu o crack. Eu parei com a bebida e com 21 anos de idade eu conheci o crack. Mas eu conheci o crack assim, bispo, não foi direto num vício, sabe? Eu tentei tirar uma namorada minha da droga e eu acabei caindo. Aquela idiotice, né? Se você gosta de mim, você para. Só que eu não sabia a dimensão que era isso, né? Eu achava que era igual você pegar e ir numa balada, se você gosta de mim realmente, você não vai na balada. Tipo isso, sabe? Algo que dava pra você ter um controle. A droga não. A droga eu experimentei, eu fingi que tinha experimentado, ainda zoaram eu, aí de raiva fui lá e experimentei, né, burra. E fui usando, eu cheguei a ficar tranquila 6 meses, com pessoas usando do meu lado, né? Na época ela usava droga em casa.
do meu lado, eu ia dormir tranquilo, e quando eu fui ver, eu já tava assim, ó, lá dentro, mergulhando, Viciada. como se eu estivesse dentro do mar nadando, completamente viciada. Só que eu vou falar assim, eu não sei te dizer se era mesmo um vício, porque eu conseguia ficar 6 meses sem usar, 7 meses, 8 meses. A droga na minha vida, ela foi um escape de frustração. A droga, o álcool eu já não sei te dizer, mas a droga sim. Porque eu conseguia me levantar. Eu conseguia me erguer. E parecia que quando eu me ergui, o diabo vinha e passava a perna. Quando eu tava lá pra conseguir, o diabo vinha e passava a perna. E aí eu caía. Então todas as vezes que eu recaí era porque eu tive uma frustração, é porque não deu certo, é porque a família sempre vinha me encher o saco. Era um gatilho, qualquer coisa era um gatilho. Qualquer coisa que dava errado na minha vida, eu ia usar. E foi assim, internei várias vezes. Minha mãe me internou numa clínica lá em São Vicente, uma clínica evangélica, mas aí eu nunca tive abstinência assim em clínicas, né? Eu tive muito abstinência com mulher. Eu acabei me envolvendo com uma mulher lá dentro e não fui expulsa da clínica, mas eu já não me senti digna de estar ali dentro, porque era uma casa muito forte de oração. Só que como eu tava suja, eu tava me sentindo mal. Mas era o que o diabo joga, né? Ele sabe que na minha vida a bebida, a droga, as coisas não... Ele perdeu comigo nessa parte. É onde ele começa a jogar outras fraqueza. coisas Sim. pra te puxar pra aquilo. Só que ele tá amarrado, tá repreendido em nome de Jesus na minha vida e não tem poder. E então foi assim, eu fui clínicas, usando, rua. Tinha dia que eu saía de casa, voltava daqui 1 mês, 2 meses, infernada na rua, eu voltava daquele jeito. Meu Deus do céu. Foi um momento, acho que foi o momento mais difícil da minha, mais difícil do que a infância. Foi essa fase. Foi essa fase, porque eu me sentia suja. Quanto tempo você tá sem usar droga? 3 anos. 3 anos limpa. 3 anos limpa. É 3 anos restaurada. 16 de agosto fez 3 anos. Liberta. Liberta. Dia 16 de setembro, eu parei de fumar um cigarro desse ano. Uau, meu Deus do céu. Deu pra entender Quer dizer, a data, igual da bispa. A data, 4. Como é Vocês forte, vieram né? pra Rio Preto, dia 4, né? Foi Foi o título. homenageado e a mesma coisa, assim. Uma Meu história Deus. ali, Deus marcando. Né? Dia 16 de agosto de 2019, porque foi assim, teve um trajeto nisso tudo, né? Eu engravidei da minha filha, assim, os meus filhos são todos de pais diferentes. É uma vergonha falar isso, mas enfim, gente, eu não posso Eu não esconder, acho que é uma real. vergonha falar, acho que é Né? a tua história. A prostituição, porque chegou uma época, antes de eu ser traficante, antes de eu tomar conta de biqueira, eu tive uns desafios difíceis para poder usar droga. Foi onde veio a prostituição. Eu sei acho que quem isso são não é os pais vergonhoso, dele. não. Eu Sei- acho que isso é uma história que mostra o poder de Jesus. Eu sei quem são os pais dos meus filhos, mas eu prefiro não entrar em contato, né? Porque eu tô sendo outro exemplo para eles. Eu não posso mostrar outro tipo de exemplo para eles, né? Então eles continuam na droga, eles continuam vivendo a vida deles. Eu não quero aproximar meus filhos disso. Eu já parei por causa disso, né? Um dos motivos, lógico, depois primeiro foi Jesus e depois foram eles. E a minha filha, eu usei droga. A Manuela, essa menina linda que você viu aí, super inteligente, só com nota boa. Usei droga até no último dia de gravidez dela. Ela ficou internada na UTI por causa que a vitamina K não fez efeito, ela teve problema no intestino. Não sei se tem alguma coisa a ver com a droga, Com certeza. né? Só que assim, a menina é super inteligente, não teve sequela, não teve abstinência, não teve problema de saúde, não teve nada. O meu menininho mais novo, que eu tô na justiça pra pegar a guarda, eu aprendi, eu só tomei vergonha na minha cara depois disso acontecido, sabe? Acho que Deus deu um chacoalhão em mim, tipo assim, ó, Tá na hora, vamos tá na hora aprender. de você se amadurecer, tá na hora de você se posicionar, né? Então, tipo assim, o meu menino mais novo, eu usei droga até o 7º mês de gravidez. Os 3 meses eu fiz o tratamento, o pré-natal no HB, e eu tive ele, aí eu parei, eu tive ele, e a gente ficou fazendo um monte de exame em mim, exame nele, exame em mim, exame nele. Essa é a parte mais linda que Deus fez na vida, na minha vida, na vida dos meus filhos. Fazendo exame. Eu usava toneladas de crack.
Eu não usava uma pedra, 2 pedras. Eu gastei 80 mil em droga. Misericórdia, Sabe? meu Deus. E eu ficava virada. Então, tipo, a quantidade de droga que eu usava, em 3 meses não sai nunca a química do sangue. E provavelmente era pro meu filho também ter essa química. Meu filho não tinha química no sangue. Eu não tinha química no sangue. Então, tipo, os médicos fizeram um monte de exame, batimento, pra ver se ele ia ter abstinência, pra gente me poder participar de uma palestra, pra eles me ajudar a lidar com isso, né? A criança com abstinência, ela é muito triste. A criança, quando ela tá em abstinência, eu vi alguns vídeos, é aterrorizante. A gente adulto até consegue ter um certo controle de uma abstinência, dependendo da abstinência. Imagina uma criança recém-nascida com abstinência. Ela sentindo falta de algo que ela nem sabe o que é. Meu Deus. E nem a mãe saberia, né? Se ela não tiver um certo entendimento, não tiver uma palestra, não tiver uma ajuda. Então os médicos ficaram, eu fiquei 1 semana no hospital, tentando entender porque tanto me pica a criança, me pica. Ai, a pediatra veio, explicou, falou, mãe, eu não sei te dizer, é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Uma mãe que é dependente química, tem, né, usou na gravidez, a criança não tem química nenhuma no sangue. A mãe, principalmente, não tem química nenhuma no sangue. Então, tipo assim, eu posso te falar que foi um milagre mesmo na tua vida. Amém. Eu nunca vi isso na minha vida. Em toda a minha vida de pediatra, eu nunca vi isso. Então, aquilo já me deu um choque. E mantive firme, bispo. Consegui ficar firme, né? Eu fui pra casa dessa minha afinada tia, dessa minha madrinha. Ela me ajudou, né? O pai dele também me ajudou. Tudo, só que aí ele foi embora com a amante, tive problemas com essa amante, sabe, bebida de novo na minha vida, em volta de mim. E aí minha tia adoeceu, eu tava trabalhando numa fábrica de lingerie e ou eu cuidava da minha tia ou eu trabalhava. Eu preferi trabalhar, porque eu precisava do dinheiro, né? Eu tinha filho para criar. Quando foi numa sexta-feira, ela faleceu, no dia 13 de abril de 2019. Quando foi na próxima quarta, eu fui mandada embora. Eu trabalhava das 7 horas da manhã até as 15:06, sem horário de almoço, embalando calcinha, sutiã, essas coisas, pra poder chegar bater a meta, né? Porque a gente tem que bater meta nessas coisas. Então eu não fazia horário de almoço, eu trabalhava direto. Então eu saía correndo, pegava meu filho na escola, ia pra casa, fazia janta. E na quarta-feira ela mandou embora. Então, tipo assim, no dia que minha tia morreu, eu senti uma fragilidade muito grande. Minha vontade na hora foi de querer usar droga. De sair do velório e usar droga. Mas a minha avó de consideração, que me ajudou a criar minha filha, ela falou assim, vem dormir em casa, que eu tô com medo, né? Eu tô triste, eu não tô legal. Aí eu fui, porque eu acho que foi Deus que colocou ela ali pra mim não ir. Porque se eu tivesse ido embora, eu tinha ido usar droga. Caído de novo. Eu tinha caído de novo, porque tirou tudo aquilo que eu tinha, né? Meu porto seguro, foi minha tua mãe. Família, tua ela família. Foi minha mãe ali. Ela era a família. Então, tipo assim, aí eu fui pra casa da minha avó, fiquei até domingo. Aí domingo eu fui pra igreja, né? E foi assim, é difícil. Na quarta-feira eu fui mandada embora. E aí não teve escapatória, eu tive que sair do serviço direto pra biqueira. Aí foi onde ali eu conheci verdadeiramente Deus, né? Verdadeiramente Deus. Apesar que eu já tinha ouvido, né, falar de Deus através do Senhor, né, na outra igreja. E eu acho que o Senhor não sabe, né, que quando o Senhor pelejou ali pro batismo, eu não fiz curso, eu não fiz nada. Quando o Senhor pelejou pelo batismo, eu estava sentada lá no fundo, eu estava frequentando o Galf, né? Foi aonde eu conheci a palavra também bem profunda, mas é aquilo, né? Eu não dava importância, a droga era bem mais forte do que aquilo que você... Mas eu acho que na verdade era a vontade de Deus, né? Tudo tem a hora certa dele. Tem. E quando o Senhor pelejou né, ali tinha alguém que precisava, que pedia, que necessitava de conhecer Cristo e se entregar para Ele. E eu, no meu lugar, eu falava assim, eu acho que isso daí foi o que mais mexeu comigo, sabe? Eu, sentada no meu canto, falava, queimava dentro de mim muito forte em querer me batizar. Mas eu falava, o que o Senhor quer comigo? Eu sou sapatão,
desculpa o perdão da palavra, usuária de droga, amo esse mundão, eu adorava swing, adoro beber, adoro curtir a vida. Por que o senhor quer comigo? Por que vai fazer o que comigo? Quem sou eu para querer andar no teu caminho? Eu não sou ninguém. Como que eu vou me batizar e continuar no pecado? O senhor, não sei se o senhor vai lembrar, o senhor lá no púlpito repetiu as mesmas palavras que eu estava questionando com Deus. As mesmas. Sem tirar e nem pôr. As mesmas palavras. Tem uma pessoa aqui dentro que está questionando com Deus que é homossexual, porque usa droga, por causa disso. Ele está mandando te dizer, vem do jeito que estás, que eu vou te limpar. Eu não consegui, bispo, aí eu levantei. Porque já estava queimando, né? E eu questionei, eu ainda quis bater de frente com Deus. Não, né? Não é agora, não vou, eu sou sapatão, porque Jesus eu bebo. nos chama assim, né? Jesus fala isso na palavra para nós, vem como você tá. Porque quem vai limpar é Ele, quem vai fazer a obra é Ele, quem vai completar a obra é Ele. Tem esse poder. Tá aqui, ó, tá aqui nesse sofá. A gente tem que acabar o programa e... Que é isso, gente? Não chegou no fim, que história. Tem que ser o programa 2. E não tem fim, viu? Hoje é de verdade. Eu vou resumir o que eu sou hoje. Hoje eu cuido dos meus 2 filhos, né? O mais velho mora com a minha mãe. Tô aguardando a decisão do juiz para me pegar o mais novo, que eu acho que esse vai ser outro milagre que eu vou ter que contar mais pra frente, em breve, se Deus quiser. Cuido bem dos meus 2 filhos. Tenho meu trabalho para mim. Mantenho a minha casa. Tenho a minha família que Deus restaurou. Os meus filhos amam Ipacabana. Eles amam a igreja. Eles, né, diante de tanta coisa, né, no pequenininho deles, né, diante do que eles estão vivendo hoje, do que Deus está fazendo, não só na minha vida, né, mas na vida deles também. Eu tive um tempo aí, eu e minha mãe brigada, Deus restaurou esses laços. E eu vou te falar, bispo, até comentei com ela, o laço que a gente tem hoje está sendo muito mais forte quando a gente se viu pela primeira vez. Deus restaurando até isso, né? Então, tipo assim, o que Deus tem feito na minha vida, eu vou ficar aqui falando pro Senhor, para todo mundo, eu tenho que fazer um livro. E esse livro nunca vai ter fim. Eu vou ter que fazer o capítulo 1, a edição 1, a edição 2, a edição 3. É isso aí. Sabe? Porque Deus faz infinitamente mais. Quando eu acho que já deu, que já, né, Deus já fez o que tinha que fazer, Ele vem e me surpreende. E agora, eu queria entrar pro Ministério de Louvor, né, que é meu sonho cantar. Espero um dia ter esse privilégio de... Tem que fazer aula lá no Instituto, tem aula de música, de canto, vai fazer aula. Mas eu acho que Deus tem outro propósito na minha vida, né? Eu acho que Ele quer algo bem maior do que apenas... Amo louvar, sou apaixonada a louvar. Eu acho que Ele já percebeu, né, lá aqui no culto. Né? E assim, mas eu vou... Dia 13 agora eu vou entrar pra Cabaninha. Uau! Vou entrar pro Ministério da Cabaninha. Porque eu tenho meus filhos, né? Eu tenho que ser luz pra eles ali. E ali eu tenho que aprender, porque ali você não ensina, ali você aprende, né? E o que fizeram com você com 5 anos, Deus vai te usar para que nenhuma criança viva isso. Eu tô pronta pra isso. Em nome de Jesus. Vambora! Vamos nessa! Meu Deus, essa mulher restaurada, que Deus restaurou, que Deus transformou. Amém. A gente não te imagina. A gente não te imagina. De outro jeito, sabe? Protegida por Deus. Essa blusa aqui, como é que tá o coração pra imersão? Oi? Como é que tá o coração pra imersão? Eu queria muito ir, bispo. Você não vai estar aqui? Não vou poder por causa das crianças, não tenho quem deixar eles. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos então contratar uma babá. Ai, meu Deus. Pra você nesse dia. Eu não fui na segunda imersão porque eu também não tinha. Então Essa primeira eu fui. Então tá contratado uma babá pro dia 26.
Pode procurar uma babá. Nós vamos pagar a babá pro dia 26, ficar com as Pra crianças ficar com lá. elas. Fechou? Pode ser? Tá, eu vou procurar. Fechou? Então, ó, convite, camiseta na faixa, tem Oh, pra Deus, imersão. obrigada. E a babá paga também. Procura uma babá, um dia de trabalho, fala quanto é no sábado e nós estamos te dando de presente. Fechou? Aí, pronto. Você vai Obrigada. passar 12 horas lá. Passa até mais, né? Primeiro ele passou 13, 14, É foi? 14. Então, Fechou? se Combinado? prepara. Então você arruma uma babá, alguém de confiança tua pra cuidar Sim, delas, tá bom. das crianças, um dia de serviço. A gente acerta e teu convite na faixa. Amém, Tá bom? obrigada. Fechou? Fechou. Gente, vambora! Programa acabando. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Hoje esse testemunho foi tudo, né? Foi aquilo que Deus pode fazer. E quem quiser verdade. conhecê-la, vai lá no campus. Você vai em que culto domingo? Das 18. Das 18. Ela sempre tá lá cantando, gritando, toda feliz, porque é demais o que Deus faz às 18 horas. Você pode estar com a gente às 10 e às 18 domingo. Um grande beijo! Deus abençoe! Ó, fica com Deus e lembrar você que segunda-feira é véspera de feriado, dia 14 de novembro, e vai ter um tempo top demais, uma balada com palavra, com rap, o rapper Vitinho. Você vai estar lá? Aí, ó, tá vendo? Você é jovem, rapper Vitinho, João Paulo pregando ali na cabana, e você que é jovem, pode fazer a tua inscrição, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um Meu beijo. Deus, obrigada! Eu que agradeço. Esse é o evangelho que eu acredito. Yes! Simples assim. Jesus pode, Jesus faz e vai fazer na tua vida Amém. também, tá Em nome bom? de Jesus. Deus abençoe. Um beijo. Tchau.